caxiense, a Janaína Seibert, participa do livro Ser Mais com Equipes de Alto Desempenho. Ela é especialista em gestão estratégica de marketing, conta com mais de 10 anos de experiência em gestão empresarial, é consultora, palestrante, professora nas áreas de planejamento estratégico, inteligência competitiva, gerenciamento de processos de negócio, database, marketing e CRM, além de atuar como diretora executiva da empresa Maestrias Gestão e Processos. E ela está ao vivo conosco aqui nesse sabadão, para alguns ainda sábado de feriado, e a gente está nativa aqui para falar um pouquinho dessa atividade. Janaína, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Muito prazer em te conhecer pessoalmente, viu? O prazer foi meu. Janaína, vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho que tu fazes e essa participação de um livro que a gente sabe que é sucesso, a série, né? Ser Mais, tem várias atuações, vários focos nessa série Ser Mais, e tem várias pessoas que, de forma também colaborativa, participam de todo o país nas suas áreas de domínio e formam uma publicação. Você vem contribuindo com essa sua experiência na questão do planejamento. Quão é importante o planejamento nesse mundo moderno que a gente vive e cada vez mais efêmero? Na verdade, essa publicação específica, que foi uma coordenação do Maurício Cita, da Márcia Risse, para Ser Mais, que é a formação de equipes de alto desempenho, ela trata, então, realmente da forma, do ato de recrutar, de selecionar, de treinar, de motivar, de dirigir equipes para superar metas, e a partir daí, não menos importante, seria o ato de planejar toda essa estrutura. E a minha participação nesse artigo, ela vem de encontro com esse tema, que é o objetivo de planejar essa ação. Eu estava até comentando essas semanas, que eu estou comentando contigo, né, que essa semana eu fui a São Paulo fazer um curso e hoje o planejamento não é menos importante do que foi sempre, né? E hoje ele tem um desafio muito maior, que é o ser humano ser mobile, né? A gente vai ter que adequar o planejamento estratégico a isso, o planejamento comercial a isso. É uma nova realidade que a organização vai ter que aceitar. Quer ela queira ou não, ela já está na internet, né? Então, isso muda, Janaína, me perdoe a minha ignorância, mas isso muda, por exemplo, as questões de tempo também. Quando a gente fazia um planejamento há uns anos atrás, a gente falava em curto, médio e longo prazo, e isso tinha uma média de tempo. Claro, o tamanho da organização determinava muito isso, mas médio prazo, 3 anos, longo prazo, 8, 10 anos. Hoje a gente está num mundo muito rápido, né? Esse médio, curto e longo prazo mudou a configuração ou a gente consegue trabalhar com essas métricas ainda? Não, eu acho que mudou. Mudou, né? Significativamente. Eu vejo assim que até tempos atrás planejar era uma coisa difícil. A gente vem de gerações de líderes onde planejar era algo praticamente impossível em função de mudanças de moeda, questões monetárias, instabilidade de mercado. Era tudo muito difícil planejar. E era um modelo de empreendedorismo diferente, Exato. né? Que não tinha muito recurso. Hoje os recursos são muitos, falta é o empreendedorismo, né? E além de a gente chegar nesse novo momento que agora tivemos que o Brasil teve que reaprender a planejar, né, através de diversos tipos de planejamento, ele teve que reaprender a planejar associado a essa nova realidade que é a internet, né? Não digo que a internet seja uma nova realidade, né? Tem uma palestrante que eu participei, ela disse, a piada é velha, a gente que está rindo agora, né? É verdade, é boa essa. A questão é que eu vou ter que incluir isso num planejamento estratégico, eu vou ter que incluir isso na hora de formar uma equipe, eu vou ter que incluir isso num planejamento comercial. Queira ou não, eu vou precisar de estratégias mobile, eu vou precisar interagir com públicos, com consumidores, claro, de uma forma diferente, até né? Porque aí vem novos produtos, vem novas profissões e novas funções dentro da corporação e vem novas formas de relacionamento, né? Exatamente, novas formas de liderar. Exatamente. Que é o principal, né? Nesse caso, quando você escreve nesse processo todo macro, a gente fala que o Brasil está num apagão de mão de obra, né? Muito comum a gente ouvir isso. E falta cérebros, a gente ouve isso o tempo inteiro, né? Quando vem um gestor, né, nacional, coisa e tal, o pessoal costuma, faltam cérebros no Brasil. Tá faltando mesmo ou a gente não está sabendo administrar um pouco melhor essa questão do planejamento, da liderança? Olha, a minha opinião pessoal sobre isso é que não faltam cérebros. Eu acho que genialidade tem as pencas. Na verdade, saber otimizar o que há de melhor nas pessoas que é a grande dificuldade, né? Porque as pessoas, os líderes, eu acho que eles recrutam pensando num ideal de vaga, né? Eu tenho uma vaga, eu estou buscando um ser para esta vaga em específico, sem levar em consideração que as pessoas não precisam se moldar,
né, para atender a um requisito, né, que esse requisito ele existe e que as pessoas precisam se adequar. Então, a proposta é mudar um pouquinho a forma de conduzir o gerenciamento das pessoas, gerenciamento de equipes, pensando que não é só uma questão do indivíduo, não são só as competências individuais que contam. Tem uma contrapartida que é a organização, quer você queira ou não, ela tem obrigações com relação a isso. E o artigo fala disso, fala de 8 passos que um líder tem que seguir, deveria seguir, poderia seguir, para estruturar uma equipe de alto desempenho, levando em consideração a organização que ele está também. Ah, que curiosa. Dá para dar os 8 passos aí? Bom, o primeiro passo para isso é a definição de objetivos organizacionais. Então, nem estou falando de pessoas ainda. Quer dizer que se uma empresa não sabe onde ela quer chegar, qualquer caminho serve, né? Como é que eu quero trazer pessoas para dentro da minha empresa se nem eu sei onde eu quero chegar? O que minha empresa quer do futuro, para o ano que vem, para o outro, para daqui a 5 anos? O que ela pretende como organização? O que ela está pretendendo construir? Então, antes mesmo de pensar em recrutar pessoas, ele teria que pensar quais são os objetivos desse negócio. E como ele vai não só definir esses objetivos, mas como ele vai comunicar esses objetivos para toda essa equipe que ele pretende formar. Então, vamos fazer um resumão, né? Passo 2, né? Identificar e definir as políticas organizacionais. Isso é muito importante, é um dos itens que eu acho mais importante, uma coisa que eu brigo muito por isso, que é a definição de políticas. A organização ela tem que ter regras. Né? A partir do momento que a gente conta com bom senso dentro de uma organização, isso é muito perigoso, porque o bom senso ele é particular a cada indivíduo, né? Ele é resultado do nosso meio, da nossa criação, nossa vivência, e dentro de uma organização, ela tem que definir as regras, porque senão as pessoas vão agir como elas acham, e nem sempre o que elas acham que é o melhor para a empresa é o que realmente a empresa quer. Então, a definição de regras, de políticas organizacionais é fundamental para que essa equipe entenda o que pode e o que não pode fazer dentro dessa organização. Então, seria o passo 2, a definição de políticas organizacionais, que é a política de compras, a política de vendas, o manual de conduta, né, a política de conduta organizacional, e entre outras políticas que devem ser estruturadas, que as pessoas tenham norte a seguir dentro do seu trabalho. O terceiro passo é a definição de rotinas, né? Eu pretendo contratar, já defini meus objetivos, tenho políticas organizacionais e tenho uma função. E essa função, antes mesmo de eu contratar essa pessoa, eu preciso definir quais são as rotinas desse trabalho. Qual é o procedimento que a pessoa tem que seguir para executar essa função? O que eu espero das pessoas dentro dessa função? Para que só depois, então, eu pense em recrutar e selecionar. Aí sim, a partir do momento que eu vou recrutar e selecionar, eu tenho que lembrar de uma máxima que recrutamento e seleção é uma coisa que eu bato o olho e digo, uau, medi agora, te olhando, 20 quilos de querideza, tu tá contratado. Não, pessoas estudam anos para aprender a contratar, aprender a recrutar, selecionar, para fazer entrevistas dirigidas. Quer dizer, não é algo que se faça empiricamente. Então, também isso é muito importante. Desde que um profissional que estudou para isso recrute e selecione pessoas por método. Até né? estabelecer critérios para isso. Exato, né? Exatamente. Bom, recrutando e selecionando através de profissionais que estejam aptos a isso, o próximo passo seria a capacitação. Então, as empresas deveriam ter planos anuais de capacitação. É necessário, é fundamental capacitar, carga horária em capacitação, como quinto passo. E desenvolver um treinamento contínuo. A gente sempre diz que equipes de alto desempenho, eles precisam de permanentemente aperfeiçoamento. Sexto passo, o gerenciamento dessas atividades. Então, eu já tenho políticas, eu já tenho regras, minha empresa sabe onde quer chegar, as pessoas que ocupam as funções sabem os requisitos dessas vagas, foram contratadas e selecionadas por pessoas que entendem disso, foram capacitadas para suas funções, a partir daí é preciso se gerenciar o tempo dessas pessoas. Né? Nem todo mundo é proativo e faz as coisas que a gente quer no tempo que a gente espera. Verdade. Então, o líder precisa obrigatoriamente aprender a gerenciar o tempo de terceiros, estruturar o planejamento versus execução. Que isso vai além de só ficar cobrando, né? Exatamente. O que a gente vê o modelo hoje é esse, é o líder cobrador, né? Exatamente. Aí a gente fala desde o registro de compromissos, de atividades, o ato de executar reuniões produtivas, a definição de horários e periodicidade específicas para algumas ações, de algumas funções, e a reavaliação contínua dessas atividades. Então, o gerenciamento do tempo e das atividades da equipe é fundamental que esse líder leve em consideração. O sétimo passo seria a área de medir e avaliar o desempenho. Então,
Não basta que a gente execute o trabalho se a gente não tem um parâmetro, se isso está bom ou se está ruim, com relação ao quê? Comparado ao quê? Eu preciso definir um padrão, uma forma de medir. E a partir do momento que eu tenho um indicador, eu tenho que avaliar se ele atende ou não ao requisito que eu estava propondo. Então, medir e avaliar o desempenho é fundamental. E último e não menos importante seria a execução de feedbacks, né? Uma coisa que as pessoas se enganam muito, que feedback, ele é exclusivamente sobre comportamento, né? E não deve ser dado sem a permissão das pessoas. Interessante. Né? Quer dizer, você permite que eu te dê um feedback e a partir daí a gente diz o que pensa sobre algo específico e lembrando que obrigatoriamente tem que propor comportamentos alternativos. A partir do momento que você tem algo a dizer negativo sobre como uma pessoa agiu, você obrigatoriamente deve, como líder, propor um comportamento alternativo. Crítica por crítica não constrói nada. Interessante. Né? Cai aquele modelo por terra de que uma vez, não está satisfeito, não estou satisfeito, vai embora. Não é mais tão fácil assim, ou tão simples assim, até porque troca 6 por meia dúzia muitas vezes. Exatamente, né? Exatamente. O que eu quis propor com esse artigo é mostrar que sim, que existe um método de a gente construir, existem pontos a se pensar quando se resolve formar uma equipe, e que não que motivação não seja importante, não que o aspecto comportamental não seja importante, mas a ênfase que é dada nesse aspecto, ela é tão grande e chega na hora do vamos ver, que é vamos fazer agora, que o líder está aí agora, por onde eu começo. Né? Que propor um método, uma forma estruturada de ele conseguir gerir essa informação é muito importante. É quase um manual, né? Um passo a passo. Exatamente. Um passo a passo. Essa é a proposta. Bacana, gostei muito. Obrigada. Para quem está escutando o programa hoje, Janaína, pode ter acesso ao livro em quais livrarias, como tem acesso pela internet também? Isso, na verdade, as principais livrarias do mercado, o livro já se encontra, e a partir disso também no site da editora Ser Mais. Aliás, como eu disse, né, essa publicação Ser Mais, ela tem vários focos, é muito conhecida. Foi lançada recentemente em São Paulo, né? Sim, o lançamento foi mês passado. Tu estivesse lá também? Sim. Foi para o relançamento. São quantos autores participantes? São 50 especialistas. 50 especialistas. Isso, sobre formação. Área, né? Exatamente. Então, é uma abrangência grande sobre o tema esse, né? A questão da formação de mão de obra, contratação, qualificação. Equipes de alto, recrutamento, seleção, treinamento, motivação, direção, tudo que engloba a formação de uma equipe de alto desempenho. Além de Caxias do Sul, além de você de Caxias, tem outro profissional, outro especialista aqui nesse livro? Não, sou representante oficial da cidade. Bacana. Janaína, muito obrigada pela entrevista, viu? Um grande abraço para você. Gente, essa é a Janaína Seibert, então, ela é autora caxiense que participa com o seu artigo, ela que é especialista nessa área de gestão estratégica, de marketing, de CRM, processos de negócio, inteligência, é como pensar o seu negócio. Muitas pessoas sabem que é difícil montar uma equipe de alta performance, mas como fazer para chegar lá, né? Como fazer? Então, essa publicação, o livro Ser Mais, com equipes de alto desempenho, reuniu 50 especialistas e a Janaína fala especificamente dessa do passo a passo de como implementar esse projeto. 11h21, a hora certa, 11h21.